E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa nova série do Netflix que saiu, o Eric. Algumas pessoas pediram para mim comentar sobre o personagem Vincent, que tinha sintomas psiquiátricos claros e surgiu dúvidas na galera sobre o que poderia ser, e a gente vai ver isso hoje. Eu sou João Otávio Martinez, psiquiatra, psicoterapeuta, e nas minhas redes sociais eu falo sobre psiquiatria, sobre assuntos diversos, psiquiátricos, psicológicos, e várias vezes usamos personagens, filmes, séries para exemplificar. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá? Então, uma coisa que eu sempre gosto de comentar quando vamos falar sobre algum personagem, alguma coisa assim, mesmo quando é baseado numa história real, é que por por ser uma história real vista de um panorama, né, os objetivos do filme de entretenimento, ou quando são personagens fictícios, muitas vezes a história não fecha exatamente como deveria, algumas coisas não encaixam. E não tem problema, a gente explica aqui por que não encaixa. O importante é que a gente use esse material a nosso favor, né, porque exemplifica a vida e dá pra gente elaborar sobre fatos que realmente acontecem na vida real. Então, acho que é muito rico e a gente pode analisar, mesmo não sendo, mas como é que tu sabe que o diretor pensou isso e pensou aquele outro? Não importa, a gente vê aquilo e exemplifica na vida real. Então, por onde a gente vai começar a pensar o Vincent? Quando começa a série, a gente é apresentado um personagem que está tendo conflitos importantes, né? Ele tá tendo um problema no casamento, ele briga com a esposa, eles estão se sentindo que não tá dando certo, tá um clima ali meio complicado, uh, muitas brigas, o filho percebe as brigas, né? Tá muito chateado com o que tá acontecendo, mas a gente vê que o Vincent ele não é simplesmente alguém hostil, brabo, brigão, uma pessoa completamente sem empatia. Ele se sente mal por aquilo tudo, ele quer fazer o seu casamento dar certo, ele quer se dar bem com o filho, ele quer ter uma relação boa com o filho. Ele está no momento de um conflito e está desorganizado na vida dele. Então, tem um estresse na vida do Vincent. Então, ele já vem um tanto complicado assim na vida dele. Ele está fazendo um uso abusivo de substância, né? Ele bebe, né? Todo mundo fala, tá cheirando a bebida, tu tá descontrolado, para com isso, né? Então, há sinais de que o uso já está descontrolado já no início da série, antes de tudo acontecer. Então, ele tem uma briga em casa, discutem e o filho desaparece. Depois a gente descobre que ele fugiu, mas ele desaparece. Quando ele desaparece, nós temos um novo trauma na vida do Vincent. É uma situação traumática, estressante, e a gente sabe que qualquer situação traumática piora doenças psiquiátricas, desencadeia doenças psiquiátricas. Né? Quem já tem uma situação prévia, a chance disso piorar, a chance disso se tornar maior é muito grande. Eu tenho algumas hipóteses para o Vincent, né? Depois eu vou falar elas, cada uma delas. Qualquer uma delas piora muito com o trauma. Então, o fato dele ter piorado com toda a situação não nos ajuda a determinar o que é. Só aumenta o número de sintomas do Vincent. Isso tem um outro dado importante, tá? A série vai andando e ele encontra a mãe. A gente já vê que é uma relação completamente perturbada, né? Ele vai na casa dele para devolver um cheque, né? Quase como dizendo assim, o teu dinheiro eu não quero, mas eu quero ter um abrigo. Eu não quero teu dinheiro, mas eu quero ficar aqui. Eu preciso passar essa noite aqui, eu tô com problemas em casa. Posso ficar aqui? Ele pede, tu me dá abrigo? E ela diz assim, não, Vincent,
vai para um hotel, eu pago o hotel se tu quiser. Ele não quer o teu dinheiro, eu não quero ir para um hotel, eu queria ficar aqui. Eu queria um abrigo, eu queria teu colo, eu queria tua ajuda, eu tô sozinho, meu filho desapareceu, briguei com a minha esposa, não tenho pra onde ir. Quem sabe tu é uma mãe e tu me abriga aqui. Ela, não, Vicente, vamos aqui, vamos pensar melhor isso, vai para um hotelzinho e vai. Então, essa incapacidade da mãe de abarcar um filho, consolar um filho, poder, né, no mínimo dar abrigo, permitir abrigo, né, pro filho, não foi possível. E isso nos dá dados, né? Então, pode ser que tenha um conflito aí, né, de desassistência, de despreocupação, que pode ter desencadeado sintomas no futuro. Mas ela traz outro dado importante. O Vincent tu tá tomando teus remédios, Vincent? Né? Desde quando tu não toma teus remédios? Tu toma teus remédios desde criança, então nos dá a entender que duas coisas. Ou, aqui imaginando, tá? Fantasiando aqui, nós não temos esse dado, tô aqui loucubrando coisas. Ou essa família, né? Que o pai, quando o Vincent, o neto dele desapareceu, ele foi na casa dos pais para pedir socorro, o pai tá falando com alguém no telefone, fecha a porta, não quero nem papo contigo. Né? Então, parece que são pais que não conseguem dar o mínimo de atenção em situações graves. Será que na infância, quando o Vincent tinha situações, ao invés deles poderem ouvir, sentar, discutir alguma coisa, vai resolver tudo com remédio? Né? Então, daí, talvez por isso o Vincent tomar medicações desde criança. Né? E nunca pôde parar. Às vezes o uso de medicações em crianças muitas vezes é necessário, é muito importante, né? Porque às vezes tá com uma doença ali acontecendo, e pode ter sido o caso do Vincent, não sei, mas também me chama a atenção se não é o caso de simplesmente toma e esquece e só não me incomoda, né? No filme, na série. Não é todos os casos que são assim. Muitas vezes, e a outra opção, que é a do Vincent ter uma patologia desde criança. E aí nos ajuda no diagnóstico, né? Uma patologia que se instaura desde muito cedo pode nos ajudar a entender o mecanismo, como funciona a mente, e nos dá dados de que talvez seja um caso mais crônico, né? Talvez um transtorno de humor, né? A chance de uma depressão mais recorrente, né? Então, aí já surgem duas hipóteses, né? Ele tem irritabilidade, ele tem explosividade, ele é impulsivo, ele é muito criativo, ele tem... A mãe diz que ele fala fala sozinho desde muito cedo, né? Então é só uma criança criativa? Pode ser, crianças criativas falam sozinhas, brincam, criam animais fantásticos assim, né? Amiguinhos de fantasia, não tem problema, desde que isso seja controlado, seja limitado, né? E saiba-se que é um amigo imaginário. Mas o Vincent sempre teve muita criatividade para isso, e o quanto não era realmente ele estava vendo coisas, daqui a pouco ele tinha sintoma de alucinação desde cedo. Então surge a hipótese, né? Um transtorno de humor, quem sabe, né? Tem esses períodos mais irritado, mais eufórico, com alucinações e ver coisa. Fraco, não tem muitas outras coisas que nos ajudassem a fechar esse diagnóstico, não tem muitos outros dados que nos pudessem ajudar a fechar esse diagnóstico, falta muita coisa, né? Então fica bem longe. A própria depressão, né? Ele já está estressado, ele já está irritado, ele já está com problemas em casa, e aí vem um trauma por cima, e aí ele piora muito. Inclusive, é nesse momento que ele começa a, sim, ter as alucinações dele. Ele começa a ver o Eric, o bichão grandão lá, que foi imaginado pelo filho. Isso
aquele momento ele tá alucinando? Ele tá alucinando, ele fala sozinho, ele manda o bicho ficar quieto, ele tá... Aquilo ali é um sintoma de alucinação. E aí a causa? De novo, se ele é transtorno de humor bipolar, pode ser, né? Transtorno de humor bipolar cursa com sintomas de psicótico, muitas vezes. Depressão com sintoma psicótico, já vem com uma história de depressão, ele tem sintoma depressivo há bastante tempo. Em determinado momento ele passa pelo trauma, piora muito o sintoma e aí ele faz uma depressão com sintoma psicótico. É outra hipótese. E a terceira hipótese, que também é muito forte, né, que ele tem, e às vezes algumas hipóteses andam juntos, né, depressão com essa próxima hipótese, ou uma coisa leva a outra leva uma, né, que é o uso abusivo de substâncias. Ele faz uso abusivo de álcool. Então, pode o uso abusivo de álcool ter desencadeado alucinações? Sim. Né? Daqui a pouco o Vincent tem esse jeito dele, ele é mais explosivo, ele é um cara mais de imaginação, ele tem o jeito dele, ele talvez não tivesse depressivo, não tivesse com nenhum transtorno de humor, ele vive a vida do jeito dele, teve um conflito em casa, estava mais irritado porque estava numa adaptação ali, vendo que a esposa podia brigar, podia terminar e tal, começou a fazer uso de bebida alcoólica, começou a aumentar o uso nocivo, o trauma potencializa o uso, ele começa a usar cada vez mais até desencadear sintomas psicóticos. É outra hipótese muito forte, é que eu acho que não sei se é a mais provável, mas é que a gente tem mais dados para poder ir nela, né? Essa é que a gente mais tem dados para poder tomar como a nossa hipótese principal. As outras são hipóteses, pode acontecer também, tem dados fortes em relação a ela, mas a gente não consegue fechar ainda, não com o que está na série, não pelo menos como não que eu tenha percebido, certo? Então, eu ficaria primeiro com essa hipótese. Primeira coisa que eu tentaria abordar com o Vincent é o álcool, que está num uso que prejudicou ele, que está fazendo mal para ele. Então era isso, pessoal. Era essa ideia que eu queria trazer sobre o personagem. Realmente tem muito sintoma, é um personagem muito rico, falando-se de psiquiatria, e eu acho que a gente poder trabalhar com hipóteses seria a melhor forma nesse caso, né? Deixar as hipóteses ali e tratando, começando pelo uso do álcool, para depois de não ter mais o problema com o álcool, a gente ver o que fica e ver se temos mais coisas para abordar, certo? Essa era a ideia sobre o Vincent. Eu fico à disposição para conversar com vocês nos recados aqui, no comentários no YouTube, e vou deixar também conteúdo no Instagram caso alguém se interesse. Valeu, pessoal, até a próxima.